Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. O Evangelho e a mulher. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Paulo, Efésios 5:28. Muita vez, o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo, para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus, começou o legítimo feminismo. Não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos de ideologias políticas do mundo, mas que lhes traçam nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele, vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanham o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminina. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher na condição de aviltada, confiando ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus igual a ele. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me sobre os olhos do meu orgulho, capaz de pedir-os, perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim nos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, elas sejam atendidas segundo a vontade. Que a paz que irradia no coração de Jesus e que abrange toda a terra,
ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que depois dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã venerando sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada no nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Amém. Então, gente, nós estamos fazendo uma breve revisão daquilo que a casa espírita deve se propor para cada um de nós. Quando a entidade fala, especificamente na sociedade, da sociedade espírita, que tem por objetivo iluminar a consciência, libertar pessoas da ignorância, servir mediante o trabalho de amor fraternal, realizar a caridade, preservar a solidariedade e a tolerância. Raia é um absurdo em um comportamento de tal natureza, que é um comportamento de competição dentro da casa espírita. E a gente viu a semana passada um pouco sobre a amor fraternal. E eu tenho falado para vocês que, se você for ver todas as obras espíritas, ela remonta a essa finalidade. E somos nós aqui encarnados trabalhar esses dois tipos de amor, o amor fraternal e o amor caridade. São os amores que a gente vai trabalhar na situação de espírito, é isso que a gente vai levar para o mundo espiritual em matéria do nosso progresso no sentimento do amor. E a gente viu a semana passada esse amor fraternal, que é um sentimento de carinho e respeito, de dedicação, de interesse pela figura do outro, gerando comportamentos positivos e construtivos. É um sentimento sem qualquer outro interesse, que não seja fazer o bem, sem jamais desejar algo ruim. Então, a gente viu carinho, viu respeito, e hoje a gente vai ver essa palavra de dedicação. Dedicação de interesse pela figura do outro. Isso aqui é a definição de uma palavra chamada devotamento. É quando eu me dedico e me devoto para o outro. Eu trabalho em benefício do outro. Eu me dou para o outro. O interesse pela figura do outro gera um comportamento positivo e construtivo. E ele continua. É um sentimento sem qualquer outro interesse que não seja fazer o bem. Jamais desejar algo igual. Então, quando eu esqueço totalmente de mim para me doar para o outro, então ao ponto de esquecer da minha própria vida, isso é a abnegação. A gente precisa fazer a diferença entre essas duas palavras, sabe? Porque a palavra devotamento ela está muito bem elucidada no nosso próprio evangelho. Eu trouxe até uma palavra, uma comunicação do Espírito de Verdade, que é Jesus, em que ele nos chama para a responsabilidade de praticar esse devotamento. Porque muitas vezes a gente fica olhando isso aqui que ele fala de caridade, né? E quando a gente fala de caridade, a gente sempre remonta àquilo que tem no livro dos Espíritos. O que é que Jesus entendia da caridade quando esteve aqui na Terra? E todo mundo sabe a resposta, tanto que a gente repete. Né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Isso é o que Jesus entendia quando esteve aqui na Terra e passou as orientações para a gente. Resta saber o que nós entendemos. Porque o que Jesus entendia é problema dele, o problema meu é o que eu entendo.
Eu não vou me tirar por Jesus, eu vou ter alguém aqui que está à altura de Jesus, para entender a mesma coisa. Essas coisas que incomodam a gente, sabe? Porque a gente fala assim, diz, puxa, mas vai olhar o texto da pergunta, a gente vai ver o contexto da resposta, e você se pergunta, onde é que eu estou aqui dentro? Porque eu tenho que trazer a coisa para mim. Tem que ser desse jeito. Será que eu entendo a benevolência como Jesus entende a benevolência? Será que eu entendo a indulgência como Jesus entendia a indulgência? Será que eu entendo o perdão como Jesus entendia o perdão? É lógico que não. Porque ele pediu para perdoar e perdoar e perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Ele morreu na cruz dizendo, Pai, perdoar porque não sabe o que faz. Quer dizer, vocês não sabem o que é perdão. Mas é assim que ele entende. Vai embora, minha irmã. Bora, minha irmã. Então, gente, é sobre esse contexto que a gente precisa analisar o texto da coisa, sabe? Para que a gente depois não se perca em nós mesmos, sabe? E é a partir daí é que a gente começa a entender aquilo que Jesus pediu para a gente. E que a gente precisa ter a capacidade. Minha irmã, faça isso. Pronto, né? Passa a sua aí. Passa a sua aí. Você não teve devotamento. Em meu coração vai aceitar. Então, gente, vamos procurar entender melhor o que é que a gente precisa desenvolver em nós para que a gente torne essa benevolência cada vez mais atuante, até chegar um dia a entender como Jesus entendia. Entende? O que é que eu tenho que fazer em mim para que eu possa desenvolver em mim essa capacidade de ser indulgência, ou mesmo de ter perdão das ofensas, sabe? Porque senão a coisa vai ficando cada vez mais complicada. E aí é que eu trouxe esse texto que o próprio Jesus trouxe para a gente, que está no livro, no nosso Evangelho, tem no capítulo 6, o Cristo Consolador. Que diga-se de passagem, eu adoro as mensagens do Cristo Consolador. Eu gosto que ele fala. Mas essa, entende? Ela consegue me cativar. Assim. Essa tem alguma coisa a mais que me encanta por ela. Assim. Então, eu trouxe aqui para que vocês entendam o que é dedicação, interesse pela figura do outro, para que vocês entendam o que é você trabalhar esse sentimento que não tem nenhum outro interesse que não seja o bem. É simplesmente fazer o bem, sem jamais desejar algo em troca. Então, o devotamento é o ato de devotar, ou seja, dedicar-se com grande empenho para algo ou para alguém. É isso que ele está dizendo. A abnegação em moral religiosa é a renúncia da própria vontade, desapego de tudo o que não diz respeito a Deus. Imagina quando você chegar numa situação dessa, porque foi assim que Jesus mostrou para a gente, né? Desapegar absolutamente de tudo. De você, do seu corpo, dos seus entes amados, de tudo que a vida te dá, de tudo que você vai dar. Você e Deus. Olha a distância. Se o devotamento em relação ao próximo já é algo que a gente tem uma dificuldade muito grande, você imagina que você trabalhar a abnegação. E, no entanto, às vezes a gente presencia as pessoas falarem isso e com simplicidade, sabe? Que às vezes a gente fica se perguntando, poxa, será que está sabendo o que está dizendo mesmo? Será que ele está à altura de estar fazendo isso que ele está falando de boca para fora? É algo que a gente precisa ter a capacidade de se aprofundar no conceito. Para que se aprofundando no conceito, eu tenha uma ideia mais precisa daquilo que está ao meu alcance e que eu devo fazer. Então, isso é uma palavra que a gente precisa e está ao nosso alcance realizar. Essa aqui está mais distante, está entendendo? Mas um dia a gente vai chegar lá. Um dia vai chegar. A gente já pode começar a pensar em Deus em tudo que a gente está fazendo. Eu sempre falo para vocês, e é um fato, para cada
pensamento que você tenha, existe uma lei de Deus olhando para você naquilo que você está pensando. Põe isso na cabeça. Jamais você vai ter um pensamento que vai estar escondido da lei de Deus. Se você conseguir fazer isso, você está sendo melhor do que Deus. Então você pensa e reflete, e, puxa vida, mas eu penso tanta besteira na vida, né? A gente pensa tanta coisa absurda. Entende? E olha aqui, as nossas palavras vêm do nosso pensamento, nossas atitudes também vêm daí. Entende? Então, que eu pare e reflita um pouco para que eu entenda o quanto eu devo estar me relacionando com Deus em tudo aquilo que eu estou vivendo em minha vida. Porque a gente faz as coisas, a gente pensa, a gente fala e a gente faz, entende? E a gente acha que tá bom, é isso aí. Não é isso aí. Você está pensando e tem a lei de Deus aqui, ó, dizendo, ó, o certo é isso. Você está pensando, está falando, ó, o que você deve é isso. É nesse sentido que eu vou entender essa prática da abnegação, quando eu me integrar com Deus, sendo devotado a toda a lei dele que está diante do meu pensamento. Então, vê a distância que existe entre você ser devotado e a maneira que a gente vive. São coisas totalmente dissociadas. Então, que a gente procure pelo menos se dedicar mais ao devotamento, porque esse está aqui comigo e eu estou vendo. Deus eu não vejo. Deus eu tenho algum, como Kardec fala no livro dos Espíritos, eu conheço alguns atributos dele. Se o outro que eu vejo está aqui, que eu tenho capacidade de me devotar, eu não faço. Quanto mais você ser abnegado para Deus, enxergando em Deus, só Deus em tudo que você faz. Está vendo a distância que existe entre uma palavra e outra? No entanto, as pessoas tomam uma pela outra, com uma simplicidade imensa, sabe? Mas Jesus, em toda a sua sabedoria, ele deixou isso para a gente, mas muito bem elaborado, entende? E da importância de eu trabalhar esse devotamento. E aí que a gente começa a entender, e tem algumas comunicações, algumas interpretações também dos espíritas, né, que fala que o devotamento é o quarto item da caridade que a gente deve praticar. Porque Jesus entende que a benevolência, indulgência e perdão. Nós precisamos ser devotados para praticar essa benevolência, para praticar essa indulgência, para praticar esse perdão. Sem devotamento você não chega lá. Você fica olhando para a benevolência, você fica olhando para a indulgência, fica olhando para o perdão e você fica criando máscara. Você fica criando ilusão do seu ego. Não está trabalhando qualidades espirituais. A gente precisa fazer sempre essa diferença entre essas duas coisas. É meu ego que está agindo ou é o meu ser espiritual que está agindo? Quando você realmente pratica o devotamento, entende? Do jeito que está essa definição aí, eu me dedicando ao próximo, com consciência do que eu estou fazendo, eu estou trabalhando qualidades espirituais. Mas quando eu trabalho para o próximo, sem exercitar esse mecanismo da consciência, e muitas vezes agindo com atitude utilitarista, aí é que vai dar tudo errado. Porque a grande maioria das vezes, isso faz parte ainda das nossas atitudes, de querer dar com a mão para receber com a outra. Ah, eu vou fazer isso para me dar bem amanhã. Ah, eu vou praticar a caridade, porque fora da caridade não há salvação, senão eu vou para o inferno amanhã. Você nunca vai praticar a caridade pensando nisso. Do mesmo modo é o devotamento. Você nunca vai estar praticando o devotamento pensando em ter benefício de alguma coisa. Por isso que ele fala que a coisa não tem que ter interesse por nada nem por ninguém. O interesse é exclusivamente pelo próximo. É você fazer para ele. E não receber nada em troca. Isso é que está a dificuldade. Porque a maioria de todos nós, quando faz, a gente quer alguma coisa em troca.
E quando o outro não reconhece, a gente mesmo diz que o fulano foi ingrato. E toda vez que você diz que fulano foi ingrato, é porque você queria dar o troco daquilo que você fez e você não recebeu. Então não pensa que é vantagem você dizer que o outro foi ingrato. Não é. Porque aquele que ama e pratica o devotamento está pouco interessado em saber se o outro vai estar sendo grato ou ingrato. Ele se devotou pelo outro e não para receber alguma coisa. E é bom a gente saber disso, porque a maioria das atitudes nossas ainda são atitudes utilitaristas. E do ponto de vista de neurociência, eu já falei para vocês, tem trabalho mostrando isso, que são áreas do cérebro totalmente diferentes uma da outra. Quando você age sem interesse por si, é porque você está trabalhando de acordo com o seu código deontológico, o seu código de ética. E a área cerebral que acende, a área integradora do caráter, tem que estar no teu pré-frontal, junto com a área do código deontológico que está na região tempo parietal do hemisfério direito. Você não tem nem visa benefício nenhum. E os trabalhos de neurociência mostram que quando você faz desse jeito, você não volta atrás. Simplesmente você faz e continua fazendo. Se alguém te oferecer algum benefício para que você mude daquilo que você está fazendo, você não vai mudar. Porque você agiu com ética. Você agiu com uma qualidade moral que faz parte do seu patrimônio. É nesse sentido que a gente tem que entender essa palavra devotamento. Para que você, entendendo o conteúdo dessa palavra, o que ela significa, você possa ler essa mensagem que Jesus mandou para a gente e ver o tanto que ela é importante para que você comece a trilhar no caminho da caridade. Fora isso, é só interesse do ego. Entende? Quando Jesus falou que ninguém há de servir a dois senhores, ele foi muito bem preciso. Então, eu estou do lado do ego ou estou do lado espiritual. Não vamos confundir as coisas. Mas Jesus, a respeito dessas duas palavras, ele traz o seguinte texto para a gente. Está no Cristo Consolador, no capítulo 6 do nosso Evangelho, é a última mensagem que Kardec coloca. É uma mensagem, é a menor de todas, mas é a que mais toca. Olha que coisa bonita. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe as pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nestas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade. Em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais, que neste mundo vos cabem em partilhar. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se acelera e o corpo se forma em desfalecimento. Por isso que o corpo, tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o seu espírito. Então, veja que o texto inteiro é a respeito dessas duas palavras. E ele já começa dizendo: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que pedem para Ele. Nunca vai faltar essa consolação de Deus para nós. Consolar não é só dar aflição. Não é só resolver o problema da aflição. Consolar é, além de aliviar, trazer o conhecimento de como você vai se libertar do problema. Consolar ele é um ponto acima de aliviar. Quando ele diz consola, ele traz o alívio e vai esclarecer aquilo para a pessoa. Mas só vai esclarecer para aqueles que são humildes. Sem isso, não se chega até Deus. E é aí que começa o principal problema para que você entenda o resto do texto. Porque o humilde,
é aquele que ama mais a verdade do que a si mesmo. Humilde é aquele que faz que tudo que está ao alcance dele, ele dá o máximo que pode. É aquele que faz o melhor que pode quando não tem condições de fazer melhor ainda. Então, o humilde, além de estar dando todo o seu esforço para aquilo que ele está vivenciando, que é a sua aflição, Deus vai ver no esforço que ele está dando, Deus vai ver que ele ama mais a verdade do que a si mesmo. Por isso que ele está dando todo o esforço que não está conseguindo. Ele vai em busca de algo superior, algo mais verdadeiro do que ele. Esse vai ter assistência de Deus. E ele vai consolar. Vai trazer não só o alívio do sofrimento, mas vai trazer o esclarecimento para aquela alma que está padecendo. Porque ele está vendo que aquele filho dele está fazendo tudo que está ao alcance dele para se libertar do problema. É nesse sentido que Jesus fala para a gente. Trabalhe a humildade diante da aflição. Porque qual de nós que não está passando por aflição no planeta de provas e expiações? Somos todos nós. Todos nós estamos sofrendo. Então eu tenho que olhar para os outros como pessoas que sofrem, como eu também estou sofrendo com os meus padecimentos. Eu tenho que olhar para os outros sabendo que eu já tenho alguma coisa que possa ajudar essas pessoas. Do mesmo modo que eu gosto, queria que alguém viesse ajudar também nas minhas aflições. É sempre essa lei de reciprocidade que a gente tem que entender. E a gente tem que procurar uma coisa que é muito importante, sabe? São as mensagens que Deus pode mandar para a gente. Que vias do correio que Deus vai usar para mandar esse esclarecimento junto com esse alívio. Porque muitas vezes a gente pede uma coisa para Deus e quer que Deus haja de uma maneira miraculosa. Se materializa a coisa aqui e resolve meu problema. Faz um milagre aqui e resolve tudo. Não é desse jeito. Não é assim que Deus vai consolar. A gente sempre tem falado para vocês que tem 3 maneiras da espiritualidade de falar com Deus. E a gente tem que entender que Deus é Espírito e Espírito deve ser louvado e amado, como Jesus fala e está lá em São João. Então, se Deus é Espírito e tem 3 meios da espiritualidade de falar conosco, é esses 3 meios que Ele vai usar, não vai ter 4º meio. Entende? E os 3 meios mais evidentes é através de pensamentos intuitivos, é através do sono, com os sonhos que eu tenho, como eu acordo, com as boas lembranças de onde eu estive, e principalmente, que isso é o que eu sempre falo para vocês, é através de terceiros. É através do próprio homem que ele usa para que a gente se esclareça um com o outro. E está aqui nesse texto, isso aqui que eu estou falando. A gente vai chegar lá. Uma vez eu falei isso aqui na Casa Espírita, Neguinho não gostou. Não gostou. Mas eu falei e mostrei que é desse jeito mesmo, sabe? Deus fala conosco através de Deus. E o nosso anjo da guarda usa muito bem essa via através de todas nós. É a gente que não sabe valorizar. Porque as pessoas ainda isso é um erro terrível, eles ainda associam a mensagem boa e pacífica com a personalidade da pessoa que está sendo transmissora daquela mensagem. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Emmanuel é uma coisa, a doutrina espírita é outra. A gente está estudando aqui a doutrina espírita. Não queira julgar a doutrina por Emmanuel que está falando a doutrina. Porque isso é um erro muito grande. Muito grande mesmo. Então a gente não deve ficar julgando as pessoas e atribuindo o que elas falam de acordo com a personalidade delas. Porque nós somos espíritos imperfeitos. Está aqui, Jesus fala isso nessa mensagem também. Mas é assim que um deve ajudar o outro. É aí que está essa palavra devotamento. Eu me devotar pelo outro. Embora eu esteja passando por minhas provas e expiações também. Embora esteja com minha dor nos calos que estou apertando, está entendendo? Mas eu posso fazer alguma coisa em relação ao outro. Eu posso esquecer de mim para pensar nele. Principalmente se aquela pessoa que chegou até mim, eu tenho alguma coisa, alguma ferramenta que eu posso levar para que ele sinta um pouco de alívio. Então faça o melhor que você pode nas dificuldades que você está tendo. Mas saiba que você não vai ter nunca as respostas todas como você gostaria de ter.
acontece. Mas tenha certeza que Deus tem essa resposta. É por isso que existe a fé humana e a fé divina. Essa fé humana que é esse sentimento de convicção íntima do bom proceder daquilo que eu sei que eu devo fazer. Isso é humildade. Então eu sei que eu devo, eu tenho esse sentimento de convicção íntima do dever estar ao meu alcance, então eu vou lá e faço. Eu não estou aqui para ir atrás de desejo, nem de prazer, nem do que eu gosto, nem daquilo que me motiva. Eu estou aqui para praticar dever. Porque os mandamentos a gente já sabe, que a definição disso chama deveres maiores. Então ninguém vem aqui para realizar o seu gosto. Embora todos nós aqui estejamos correndo atrás do nosso gosto, atrás das nossas diversões, atrás daquilo que a gente acha que é importante do ponto de vista humano. Mas ninguém está aqui para isso. A gente não vem lá com uma carteirazinha de diversão. A gente vem com uma carteira de trabalho, para trabalhar deveres. Então que eu saiba desenvolver em mim esse sentimento de humildade, praticando essa fé humana que está ao meu alcance, para que depois que eu praticar essa fé humana, e ver que ainda preciso de alguma coisa, eu use da fé divina. Esse sentimento de convicção íntima do Pai que é perfeito para com o Filho que é imperfeito. Então dá o teu sangue, porque Deus vai dar a transfusão daquilo que você precisa. É assim que a coisa funciona. Então seja humilde, para que diante da humildade Deus venha consolar os aflitos que pedem para Ele. É um ato de submissão ao Pai. Umas colocações em cima desse negócio, se eu estou certo ou não, porque eu já vi algumas vezes, eu fiz algumas associações e você está falando. E é assim, abnegação e devotamento, né? Aí depois ele fala assim, Eros resume todos os deveres que a caridade e a humildade nos impõem, né? Aí estava fazendo uma ligação entre a caridade, que é externo, assim, é o amor em ação, né? Vamos dizer assim, então seria o devotamento. E a humildade é uma coisa interna, estaria ligada à abnegação. A humildade, ele é um sentimento que se materializa nas atitudes do outro. Uma postura interna. Há uma postura interna que vai ser exteriorizada. É por isso que eu estou falando, o humilde é aquele que faz o máximo que pode nas condições que tem. Ela leva a atitude. É uma atitude que eu vou estar tendo de fazer o melhor que eu posso. Entende? E quando eu vejo que eu não dou conta, eu vou aprender coisas melhores ainda para poder dar conta daquilo que está ao meu alcance. Porque se Deus deixou aquilo chegar até mim, é porque eu tenho condição de resolver. Então, se eu não estou dando conta de mim, fazendo o melhor que eu posso, eu vou recorrer a Ele. Entende? É esse sentimento de humildade. Por isso que o humilde é aquele que ama mais a verdade do que a si. Porque ele sabe que ele tem limite, ele vai atrás da verdade, uma superior. Outra coisa, a questão daquele que fala que carrega a sua cruz, negue-se a si mesmo e carrega a sua cruz, né? Negar-se a si mesmo estaria antes da abnegação. Se queres seguir as minhas pegadas, abdica de ti mesmo, abraça a tua cruz e me segue. É como você falou, a questão do ego, que a gente abandonar, que seria abdica de ti mesmo, abandonar o ego. Exatamente. Abdica dos teus interesses humanos. Abdica de ti mesmo como homem. Abraça a tua cruz com as tuas próprias expiações, fazendo o melhor que está ao teu alcance para resolver, para depois seguir Jesus. Então, é uma sequência que Jesus apresenta. Então, esse negar-se a si mesmo, abdicar de si mesmo, é eu esquecer de mim e começar a vir o sentimento de devoção, de devotamento que eu gosto. Mas o que eu quero entender é que essa palavra humilde, ela é fundamental, porque ele vai falar aqui mais embaixo da humildade da caridade. Para que eu entenda direito essa palavra aqui, porque todo mundo quer pedir a Deus para ajudar nas suas aflições. Mas será que a gente está fazendo o que deve para poder alcançar isso? Será que eu estou agindo com humildade para que Deus escute e dê a resposta que eu tanto anseio? Será que a resposta que Deus vai me dar é aquilo que eu estou realmente achando que vai acontecer? Ou Ele vai dar uma resposta que é muito mais ampla para mim? Então a gente tem que ter essa humildade. Quando ele diz que a humildade ama mais a verdade do que a si, é porque ele vai amar mais o que Deus vai dar para ele do que aquilo que ele acha que é.
Entende como que é a coisa? Então ele vai pedir ajuda porque ele já fez o melhor que pode e não deu conta. Já está extenuado de fazer aquilo, de dar o sangue. Tá entendendo? A humildade faz eu dar o sangue e Deus vai dar a transfusão daquilo que eu preciso. Entende? É assim que a gente tem que entender. Então eu preciso desenvolver em mim esse sentimento de humildade. E ele continua dizendo: seu poder cobre a terra e toda parte, junto a cada lágrima colocou ele um bálsamo de consolo. E aí ele já começa a chamar a atenção da gente. E aí que está a justiça de Deus. Ao lado de cada lágrima tem um bálsamo que consola, quer dizer, que alivia e te esclarece. Olha o que ele está dizendo, gente. Tu está chorando por alguma coisa? Do teu lado está a resposta. A resposta não só que vai aliviar teu sofrimento, mas vai te esclarecer diante daquilo. Para que você, com esclarecimento, pare de chorar e resolva seu problema. Olha o que ele está falando. E quantas vezes a gente chora e diz: Deus se esqueceu de mim. Meu anjo da guarda está dormindo. Não está vendo a aflição. Isso é tudo movimento do ego, viu? Isso é o ego fazendo chantagem. Isso aí eu chamo de pseudo-amor, onde está o fingimento e o sentimentalismo. A gente é mestre em ter sentimentalismo, sabe? A gente usa do sentimento para exalta aquele sentimento para ter algum benefício disso. Então Deus está dormindo. Deus é perfeito no universo inteiro, errou justamente comigo. Eita, acabou que importante da moléstia, entendeu? O único que Deus errou foi ele. É absurdo o que as pessoas fazem. E nós fazemos. Não falo só as pessoas, nós fazemos. Eu também participo disso aí, sabe? Então, entenda, do lado da lágrima tem a consolação. Aonde que está isso? Através do pensamento intuitivo, através do sono, quando você acorda com as boas inspirações. E principal, continua dizendo, através do terceiro. Você sabe que sendo meu consultório da paciente acompanhado. Eu prefiro que seja assim, pelo menos um acompanhando, 2 já atrapalha. Eu boto um para fora e fica só um. Mais ou menos assim. Então, quando a gente começa a dar a psicoeducação, que é uma gosta de ser psicoeducação, não bonito. Quando a gente começa a dar orientação diante da dor, entendeu? A primeira coisa que você fala: doutor, é porque santo de casa não faz milagre. Porque isso tudo que o senhor falou, a gente já falou também. É nessas horas que quando eu leio isso aqui, eu fico, mas do lado da lágrima não estava a consolação. Por que o desgraçado não foi então entender, procurar aquilo? Por quê? Porque ele não visa a solução. Ele olha para a personalidade e diz: olha, essa pessoa aqui, porque eu não gosto, isso não presta para nada. Sabe como é que eu não vi isso? Eu já estudei isso com você aqui. Heurística do afeto. Isso é padrão mundial. Viés de confirmação e heurística do afeto é o primeiro impulso que surge em qualquer criatura aqui na Terra, esteja no Japão, na China, em Israel, no raio que o parta, tá entendendo? É movimento predominante do ego. Você julga a coisa não pela coisa, mas pela personalidade da coisa que está envolvida. Então você tem alguma prevenção quando aquela pessoa, nada que ela fala presta. Esse aqui é um zero à esquerda, Deus fez todo errado. É desse jeito que as pessoas fazem. E muitas vezes Deus está usando aquela pessoa para levar para ela o que ela precisa. E a gente vê os pais dando sangue para os seus filhos. Ele orienta, mostra, faz assim, vem, se está ao teu alcance, eu te ajudo, eu te empurro, eu te acordo, não vai fazer. Não vai. É desse jeito. Ele não consegue ver isso que Jesus está falando aqui, que ao lado de cada lágrima Deus coloca um bálsamo. E aí o bálsamo, olha como é que vê o bálsamo. A abnegação e o levantamento são uma prece contínua e encerra um ensinamento profundo. Você sabe o que é prece contínua, meu? Olha, se fazer prece a gente já tem dificuldade. Quais são os caracteres da prece? Fé, fervor e sinceridade. Então, você quando está praticando esse devotamento, essa abnegação, é uma prece contínua. É você e Deus, meu. O resto é o resto.
Está entendendo como que é a coisa? Aí imagina você, está você e Deus. Você acha que você vai passar por sofrimento junto com Deus? Deus junto contigo, meu. Tu integrado com a lei dele. Ele está ao teu alcance, ele está fornecendo toda a energia dele para que você trabalhe com devotamento, se dedicando a todo. Você acha que você vai passar por sofrimento e Deus vai ver você sofrendo, sendo um trabalhador honesto e sincero junto com ele, e ele vai ficar rindo vendo você sofrer, meu? Entende a profundidade da definição dessa palavra devotamento? Compreende o que é que você agir do ponto de vista espiritual. Isso educa teu ego. Porque quando você faz isso, todos os teus problemas estão resolvidos, meu. É por isso que Pedro falou: o amor cobre uma multidão de pecados. E cobre desse jeito. O amor, que é esse sentimento que predispõe a fazer o bem, está entendendo o bem dos outros. Esse amor. Esse devotamento. Quando a gente chega para você e diz: ó, está lá no livro, no Mundo Maior, André Luiz explica que no capítulo lá do sexo, eu falei isso essa semana, falo de novo, que o amor animal, onde está o desejo e a posse, que é quando a gente está iniciando nossa carreira no primitivismo nosso, à medida que a gente vai só visando desejo e posse, você vai desenvolvendo carinho e simpatia pelas outras pessoas. E nesse carinho, dessa simpatia, isso me mobiliza a esquecer um pouco o meu desejo e a posse e trabalhar renúncia e devotamento, que é onde nasce o amor espiritual. É você esquecer dos seus desejos e das suas forças. É você renunciar. Renunciar é eu abdicar voluntariamente de algo. Eu conscientemente digo: eu vou abdicar disso. Seria essa renúncia da própria vontade que tem na abnegação? Exatamente isso aí. É justamente isso aí. Você renuncia. E quanto mais você renuncia a você mesmo, e você se integra completamente com Deus, aí você chegou à abnegação. Então o devotamento te leva à abnegação. Poderia dizer que os dois andam juntos? Hein? Seria errado dizer que os dois andam juntos? Um leva ao outro. Entende? O devotamento leva à abnegação. Entende? A pessoa que já é abnegada, ela já praticou e conquistou o devotamento. É uma coisa sucessiva uma da outra. Então, é por isso que ele fala: abnegação e devotamento são uma prece contínua e encerra um ensinamento profundo. Não é coisa que fica na superficialidade do ego. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Ele resumiu toda a sabedoria. Sabedoria não é coisa de ciência, é qualidade moral. Resolve tudo nisso aqui. Então, é através disso que eu vou trabalhar esse negócio chamado caridade. É por isso que alguns estudiosos da doutrina espírita falam que o devotamento é o quarto. Vai, mudou o slide. É a quarta caridade. O negócio aqui não funciona, não. É por isso que alguns estudiosos espíritas falam que o devotamento é o quarto sentimento que vai fazer com que eu chegue a trabalhar essa palavra caridade. Se a caridade em si é a benevolência, a indulgência e o perdão, o que vai fazer com que eu chegue até aí é o devotamento. Eu agir com essa capacidade de saber ter renúncia e de procurar fazer o bem do outro. É essa a chave que a gente tem que fazer. E eu falo para vocês: tudo que você quiser fazer para ter benefício espiritual, tudo, a palavra é essa, tudo, tem que ser uma ação consciente. Tem que ser. Consciência, capacidade de eu entender e julgar minha realidade, fazendo juízo de valor dos atos que eu vou fazer.
Se você não faz com essa consciência, mas essa consciência profunda daquilo que você está praticando, isso não vai trazer benefício espiritual para você. É por isso que eu insisto para vocês: estuda, entenda a definição, vai atrás, pergunta, associa, pega outro ensinamento, pega outro livro, vai juntando os ensinamentos, porque você precisa se aprofundar. Porque é aqui que está a sabedoria humana, que reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos, e aqui é que eu acho bonita coisa. Olha, possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade. Todos nós. Em vez de clamarem contra as suas dores, que é o que a gente faz, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Eu preciso partilhar as coisas com o outro. Não é porque eu estou sofrendo, passando por provas e expiações, que eu vou esquecer o outro. Não, o outro também está. É esse sentimento de partilha que eu tenho que ter um com o outro. Estamos todos sofrendo, mas eu posso fazer alguma coisa em benefício de você. E eu fazendo em benefício do outro, o outro também pode fazer em meu benefício. É assim que a gente tem que entender a coisa. É por isso que eu falo, as pessoas, elas se ajudam mutuamente. É isso que Jesus está dizendo aqui. É um ajudando o outro. Deus ajuda os homens pelos próprios homens. Deu para entender? Na semana que vem eu continuo, porque eu já passei da aula. Mas a gente vai partir daqui. Muita paz. Façamos nossa prece. Pelos amigos que ainda não conquistamos. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que tens por única ocupação fazer o Deus. Intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhem diante dos olhos do raio da esperança, e que a luz divina se esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada de bem-aventurança. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar, para que se lhes acelere a caminho. Fazer-lhes compreender que dos seus esforços podem encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade, e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade.